Deixa-me chamar o meu convidado, não sei se está aí. Boa, consegues me ouvir na perfeição? Boa, consigo lhe ouvir bem. Deixa eu ligar aqui a câmera. Tranquilo, tranquilo, Shalom. Boa, mano, estamos juntos. Yeah. Este nosso colega do painel aberto, ele vai poder se apresentar e podemos avançar. Nossa hora já nos ajudou muito. Não, antes de mais, quero agradecer muito a tua live. Foi Yeah. muito produtivo. Como sempre, os produtos da Microsoft são top, top, top. Olha, faltou adicionar um ponto muito importante que é a questão dos preços. Mano, a Microsoft nos serviços de armazenamento já te dá 5 gigas gratuitos. 5 gigas para tu explorares. Para além de te dar vouchers para usar e explorar as plataformas deles de forma como tu quiseres. Mas deixando de lado aquilo que é a tua live, né? E vamos aqui para aquilo que é a minha. Eu vou falar um pouco sobre a automatização de processos e nessa live trarei um caso de uso propriamente para a área de recursos humanos. Antes de mais, queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Alberto Filipe. Eu sou formado em telecomunicações e praticamente já automatizo processos há sensivelmente 10 anos. E há 10 anos já o meu processo de automatização começou quando ainda estudava no ITEL. Era mais automatização na área de robótica, automação industrial, mas agora estou mais voltado para a área de processos e eu amo automatizar processos. Tudo aquilo que eu vejo que me consome muito tempo e posso automatizar, eu automatizo. Só a título de exemplo, só a título de exemplo, eu sei que tem alguém que não vai gostar disso que eu vou falar, mas pronto. Olha, todos os dias, se eu acordasse e não mandasse mensagem na minha namorada, era chatice durante o dia. E o que é que eu fiz basicamente? É, eu peguei, criei um bot para o WhatsApp, extraí mensagens românticas de um WhatsApp, de um website. E o que é que o meu bot faz? Envia mensagens agendadas para minha namorada todos os dias. E já não há chatice, tá a ver? E é isso, a automação é isso, é reduzir processos que são cansativos, que estão sempre a se repetir e tornar eles de maneira mais eficiente. Então, atualmente temos um termo que entrou aí em alta a partir da última década, que é a automatização robótica de processos. A automatização robótica de processos nada mais é do que um tipo de automação. Só que o que ela tem de diferente? Nos últimos anos, nós temos visto um ascendente daquilo que é a capacidade computacional. Nós temos mais poder de processamento e mais poder de armazenamento. Só para vocês terem uma ideia, antes quem tinha um armazenamento de 1 GB, de 10 GB, era muita coisa, mas atualmente isso não é praticamente nada. E com essa capacidade computacional, esse todo poder computacional, essa capacidade de armazenamento, de processamento, tivemos introduzido novos processos, tivemos novas aplicações que têm suporte, né, têm capacidade para atender a demanda daquilo que são os nossos serviços. E é nisso que vem a automatização de robótica de processos, que é utilizar robôs de softwares. Quando eu digo robô, nada mais é do que uma máquina física. Uma máquina física que tem um poder computacional, né, poder de armazenamento e de processamento muito superior aos nossos laptops normais, que executa esses processos. Então, dentro da automatização robótica de processos, nós temos diversas ferramentas que podem executar isso. Temos o UiPath, temos o Workflow e temos também o Power Automate, que é da Microsoft, que eu vou trazer aqui hoje. Como tudo que é da Microsoft é bom, e acredito que todas as empresas usam soluções da Microsoft. O Office 365, acredito que é regra para todas as organizações. Todas as organizações têm aí o Excel, tem o Microsoft Teams, tem o Outlook. Então, a Microsoft é vida e eu recomendo extremamente o uso do Power Automate para deixarem de fazer tarefas rotineiras. Então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui a minha tela para apresentar o Power Automate para vocês. Vou compartilhar a minha tela. Ok, não sei se conseguem me ver a minha tela. Shalom, dá só um feedback. Deixa eu só ver aqui pelo telefone. Não,
Deixa-me só voltar aqui. Se tiver que fazer uma resumo. Shalom, Ok? consegue ver a minha tela? Sim, consigo ver sim a tua tela. Aqui temos a tela inicial do Power Automate, né? Consegue ver a tela do Power Automate, certo? Sim, consigo ver sim. Então, numa primeira instância, quando vocês logarem, o Power Automate não é um serviço gratuito. Como eu disse a princípio, ele faz parte do Office 365. Então, vocês precisam ter uma subscrição para usar o Power Automate. Eu estou logado com uma conta profissional, uma conta de negócios, e pedi uma avaliação gratuita do Power Automate, que é para poder fazer essa live. Tem 30 dias. Se eu usar a mais desses 30 dias, claro, terei um débito aí com o cartão que eu inseri. Então, esse é o Power Automate. Inicialmente, ao abrir o Power Automate, ele já mostra desculpa, Gabriel, ele já mostra alguns fluxos que podemos usar de exemplo. Por exemplo, ele tem aqui esse fluxo que é para enviar uma notificação no Team quando um e-mail com sentimento negativo é recebido. O Power Automate, como eu disse, ele é integrado com outras ferramentas da Microsoft, o que quer dizer que até os recursos de inteligência artificial estão inseridos no Power Automate. Então, o Power Automate tem a capacidade de usar recursos de inteligência artificial que é para analisar sentimentos em um e-mail. Então, faremos aqui um fluxo básico, né, que é para demonstrar o uso do Power Automate naquilo que é o processo, numa atividade de recursos humanos. Então, fluxo de trabalho nada mais é do que uma sequência de etapas, né, que é para executar uma determinada ação. Por exemplo, o processo de eu acordar e ir até ao WC, fazer aquela lavagem corporal, é um fluxo de trabalho, porque está composto de várias etapas. Então, eu clico aqui em os meus fluxos, vai me mostrar os fluxos que eu já criei. Essa conta criei agora, aqui é para demonstração, então não tem nenhum fluxo criado. Então, venho aqui em criar fluxo de trabalho. Aqui a Microsoft, através do Power Automate, nos permite criar vários tipos de fluxos. Temos um fluxo automatizado, que é aquele fluxo que não precisa de um acionamento manual que é para ser executado. Por exemplo, eu posso executar uma determinada ação quando alguém responde um formulário que eu criei. Isso de forma automática, não preciso inserir uma resposta manual. Isso é um fluxo automatizado, não precisa de um gatilho manual que é para ser executado. Temos aqui também um fluxo agendado, que é aquele fluxo que eu insiro um determinado período que é para ele ser executado. E temos também um fluxo de cloud instantâneo, que é um fluxo que é executado assim manualmente. Por exemplo, se eu recebo um e-mail de um colaborador a solicitar aprovação para férias, é aqui onde eu uso o fluxo de cloud instantâneo. Ele precisa de um acionamento manual que é para ser executado. Aqui faremos a nossa aplicação em torno do fluxo de cloud automatizado. Por que cloud? Porque a Microsoft utiliza os serviços da Azure também no Power Automate. O que o Shalom explicou bem há pouco sobre o armazenamento é muito importante aqui. O Power Automate tem a capacidade de executar desde fluxos menores até fluxos que exigem um alto poder de processamento. Desde salvar anexos até automatizar um processo de candidatura. Por exemplo, receber os CVs do candidato, fazer a avaliação automática usando recursos de inteligência artificial. Eu tenho essa possibilidade, recebo o CV do candidato, uso recursos de inteligência artificial para avaliar se as pessoas têm as características que a vaga exige e automaticamente dou aprovação ou reprovação. Por isso é que ela usa os serviços de cloud, devido a essa toda a carga de trabalho. Então, uma máquina manual na empresa de uma pessoa, ou seja, na empresa de um colaborador, não teria capacidade computacional suficiente para executar esse processo. Por isso é que o Power Automate vem integrado com a Microsoft Azure e utiliza os serviços de computação que é para rodar os seus fluxos. Então, para mostrar como é que funciona aqui o nosso Power Automate, ele é simples, intuitivo e não exige zero programação. Isso é muito importante porque qualquer pessoa numa empresa pode receber um treinamento e virar o automatizador de processos daquela empresa, porque o Power Automate exige zero programação.
somente intuição. Então, vamos criar um fluxo automatizado que vai salvar CVs enviados a partir de uma determinada candidatura. Então, a empresa abriu um processo de seleção. Então, para evitar aquela coisa que acontece, que é receber vários e-mails e depois estar a abrir e-mail por e-mail, avaliar CV por CV, vamos automatizar esse processo. Vamos salvar os documentos do CV ou outros documentos de cada candidato num diretório lá no nosso armazenamento em nuvem. Nesse caso, eu vou utilizar os serviços da Google e vou integrar com os serviços da Microsoft. Vou utilizar o nosso Gmail, vamos mandar o serviço no nosso endereço de e-mail, como se fosse o endereço da candidatura. E o Power Automate, o que vai pegar? Vai pegar o nosso CV, vai armazenar num diretório, lá no armazenamento em nuvem, que o recrutador definiu. Assim, o recrutador, em vez de perder tempo de ir no e-mail, verificar o e-mail de cada um, baixar o CV, ele vai apenas no Google Drive, já tem lá um diretório, basta inserir no diretório e tem todos os CVs, vai avaliando cada um. Provavelmente essa semana postarei no meu LinkedIn basta procurarem por Alberto Felipe, lá vão encontrar um fluxo de maior capacidade, que ele faz esse processo já integrado com uma aplicação web. Então, vamos clicar aqui em fluxo automatizado, vamos definir um nome para o fluxo. Vou definir aqui teste. O que são os acionadores? O que eu quero automatizar? Então, vocês podem ver aqui, ele possui várias aplicações, posso integrar com Microsoft Forms, posso integrar com o SharePoint, posso integrar com o OneDrive, com o Planner, com o Gmail, com o Microsoft Teams. Existem inúmeras aplicações que eu posso fazer com o Power Automate. Eu recomendo vocês pedirem uma avaliação gratuita na Microsoft para explorarem melhor aquilo que é o Power Automate. Então, vamos fazer aqui uma demonstração com o Gmail. Então, o que é que nós queremos automatizar? Como é que está composto o nosso fluxo de trabalho? O nosso fluxo de trabalho começa com o recebimento do currículo por parte do candidato. Então, o que é que nós queremos? Quando um e-mail é recebido. Deixa eu procurar aqui. Quando um e-mail é recebido. Vamos procurar aqui pelo Gmail. Tem o OneDrive, tem o Outlook, eu quero Gmail. Não tenho Gmail, me aparece aqui coisas do Power BI, favorito da comunidade. Vou procurar aqui por Gmail. Aqui, encontrei aqui o Gmail quando é recebida uma nova mensagem. Então, esse é o fluxo que eu vou automatizar. A partir do Gmail, quando eu recebo uma nova mensagem, eu vou executar uma determinada ação. Gabriel, a Elisandra de computação, ela vai dar contactada a usar um bot. Yeah. Então, aqui em etiqueta, eu defino o diretório onde está a chegar a mensagem lá no meu e-mail. Então, eu posso captar apenas imagens promocionais, posso captar imagens de redes sociais, tudo aquilo que está no e-mail. Eu vou deixar no inbox, que é a minha caixa de entrada. Vou captar a mensagem do e-mail. E aqui eu defino o endereço de e-mail de onde eu quero receber as candidaturas. Então, a empresa criou lá o seu e-mail de candidatura e vai inserir. Eu criei aqui um e-mail que é o albertz0@gmail.com. Ok, tenho aqui o meu e-mail. Aqui eu defino o assunto. Então, essa parte é muito importante. Aqui no assunto, sempre que uma pessoa digitar, sempre que uma pessoa quiser, se queremos automatizar esse processo, é importante que as pessoas, ao preencherem o e-mail, coloquem o tópico que nós vamos colocar aqui no assunto. Por exemplo, eu vou colocar candidatura. Então, sempre que um candidato quiser fazer a candidatura, ele tem que usar esse tópico lá no assunto do e-mail. Senão, ele não tem o anexo salvo, a candidatura praticamente não é válida. Terá apenas o e-mail lá no correio, mas não teremos o CV deles armazenado na nuvem. Então, vamos aqui em incluir anexo.
tem anexo, inclui anexo, já que queremos salvar os anexos, e todo o resto pode permanecer como padrão. Ok, está tudo ok. E pontos. E depois temos a aproximação. O que é que nós queremos executar quando é recebido um anexo? Vamos aqui. Nós queremos salvar o anexo no OneDrive, no Google Drive, desculpa. Então, eu pesquiso aqui por Google Drive. Google Drive. Google Drive está aqui. Então, eu posso executar qualquer outra ação, posso usar qualquer outra ferramenta. Eu não tenho que necessariamente armazenar o ficheiro no mesmo serviço de armazenamento que o Google. Eu posso receber no meu Gmail e posso armazenar no meu OneDrive, normalmente. Então, vou utilizar aqui o Google Drive. E o que é que nós queremos fazer no Google Drive? Queremos criar um ficheiro. Ou seja, o Power Automate vai pegar o anexo e vai criar lá no meu Google Drive. Aqui. Aqui eu tenho que definir o diretório no OneDrive. No OneDrive eu posso configurar um diretório e os meus anexos serão salvos lá no meu diretório. E aqui também eu defino o nome do meu ficheiro e aqui o conteúdo do ficheiro. Então, vamos aqui definir o caminho da pasta. Vamos navegar pelo diretório do OneDrive. Uma parte muito importante é que quando vocês logarem pela primeira vez, o Power Automate vai pedir que vocês se cadastrem lá ou autentiquem a vossa aplicação do Google, autentiquem o e-mail, autentiquem o Google Drive. Então, eu vou aqui no meu Google Drive, deixa-me só ver se conseguem ver a tela. Eu não consigo partilhar só essa, um momento só. Não, acho que consigo ver a minha tela do Drive. Não consigo. Deixa-me só parar a tela, compartilhar a tela. Separador do Microsoft. Ok, eu estou aqui no meu Google Drive. Consegue ver a tela do Google Drive? Calma, vou permitir. Boa, estamos a ver a tela do Google Drive. Ok, essa conta como criei do zero, não tenho lá salvo nada, então eu vou criar um diretório. Até não era necessário criar diretório, porque o Power Automate vai criar. Até não vou aqui criar diretório. O que vai acontecer? O Power Automate vai criar um diretório com o nome do candidato. Vou aqui voltar em criar fluxo. Então, qual será o meu nome da pasta? Será o nome do remetente do e-mail. Por exemplo, se o Alberto estiver a fazer a candidatura, o Power Automate vai criar uma pasta com o meu nome, Alberto, e lá vai contar os meus documentos para a candidatura. Vou clicar aqui, caminho da pasta vai ser o nome do remetente. Então, o Power Automate vai pegar o nome do remetente do e-mail. O nome do ficheiro, eu vou receber um CV. E o conteúdo que eu posso definir, qual é o conteúdo que eu vou receber? É o anexo do conteúdo. Então, aqui a minha ação já está definida, o meu fluxo. A Anaí disse que não consegue ter acesso à tela. Shalom. Ok? A minha tela do Power Automate está aberta? Sim, está no Power Automate. Aquele passo em que eu defini o diretório, foi isso, certo? Yeah. Então, já tenho a minha ação feita. E agora eu posso simplesmente salvar o meu fluxo. Salvo o meu fluxo já está preparado. E vou colocar o meu fluxo em teste. Ok? Agora, para testar o meu fluxo, ok, ele vai processar. Para testar o meu fluxo, basta enviar a minha candidatura, que é para o e-mail que foi configurado.
com o assunto que foi definido aqui no Power Automate, e o Power Automate vai pegar o anexo do e-mail que foi enviado e vai salvar lá no meu Google Drive. Olha, o Gabriel disse que não viram o passo anterior, então eu vou voltar aqui. Um momento, Gabriel. Eu vou apagar aqui. Então, depois de criar a minha ação, que é o recebimento de um e-mail, o que eu faço? Faço o processo a seguir, que é salvar o meu anexo no Google Drive. Então, eu escolho aqui uma ação. O que eu quero? Google Drive. Google Drive, seleciono o Google Drive. Seleciono a minha ação, que é criar ficheiro. Eu vou criar um ficheiro no Google Drive. E eu defino o caminho da minha pasta. Então, o que eu quero? Eu quero que é criada uma pasta para cada candidato lá no meu Google Drive. Assim eu posso entrar, no diretório da Nair e analisar os documentos que a Nair inseriu. Em vez de estar a selecionar e-mail por e-mail, basta ir no Google Drive, seleciono a Nair, avalio o conteúdo da Nair, avalio o conteúdo do Gabriel. Então, vou criar um diretório com o nome do remetente. Vai, internet. Aqui é só o nome do ficheiro. Vou definir como CME. E o conteúdo que será carregado, que é o anexo do conteúdo. Deixa-me ver se tudo foi nos conformes. Caminho da pasta, não foi. Caminho da pasta será o nome do remetente. Ok, vai criar um diretório com o nome da pessoa que enviou. E pronto, a nossa ação está definida. Acredito que já viram, vou salvar aqui o meu fluxo. Ok, salvei o meu fluxo. Ele já me diz que está preparado e recomendam o teste. Vou só voltar aqui, verificar qual é o e-mail. O meu e-mail é esse. Então, se vocês quiserem, podem testar, podem mandar um e-mail nesse endereço com um anexo. Não se esqueçam de colocar isso no assunto, esse tópico no assunto. E eu receberei lá o vosso anexo no meu Google Drive. Então, vou salvar novamente e vou colocar em teste. Manual e vou colocar a testar. Então, Power Automate vai processar o meu fluxo. Vamos desculpar essa internet dos langas. Se fosse uma internet boa, já teria processado faz tempo. Aqui a processar. E enquanto isso, eu vou aqui aceder ao meu telemóvel, vou mandar um e-mail para aquele endereço que foi definido. Acho que é Albert Narcos 0, o assunto é candidatura e vou enviar o meu CV. Eu vou partilhar aqui a tela do meu correio, esse correio. Como vocês podem ver aqui no meu endereço de e-mail, não tem nada, não chegou nenhum e-mail. Só não conseguem ver a tela do meu e-mail? Sim, sim. Ok, não tem nada, só tem aí um alerta do Google a dizer que o Power Automate acedeu à minha aplicação de e-mail. A partir do meu telefone, vou enviar um CV ou um documento com um anexo qualquer para aquele endereço. Ok, foi. Agora, aguardo o recebimento daquele e-mail. Já foi. E eu recebi aqui um e-mail do meu endereço
como sempre, coloquei candidatura no assunto, como está lá configurado, e coloquei um CV qualquer aqui. Então, agora vou lá no meu Google Drive. Ok, e no meu Google Drive é criada automaticamente um diretório com o meu nome, né? O nome do remetente, da pessoa que enviou o e-mail, e automaticamente, ao abrir, eu já encontro aqui o CV que eu enviei. Então, esse processo é automático. Em vez do recrutador ir no endereço de e-mail para a candidatura, verificar e-mail por e-mail, se calhar a empresa recebe inúmeros e-mails, pode apenas vir aqui no Google Drive ou num outro serviço de armazenamento de e-mails e avaliar diretório por diretório. Aqui eu tenho o diretório do Alberto Felipe, vejo, avalio o seu CV, se eu não gostei e tal, apago o diretório dele porque não preciso ver novamente e assim dinamiza, de certa forma, aquilo que é o processo de seleção. Vou voltar lá no meu Power Automate. Ok, voltei no Power Automate e o meu fluxo é simples, simples, simples. Então, isso aqui é do mais simples que há no Power Automate. Existem inúmeros fluxos de integração com a inteligência artificial que nos permite dinamizar ainda mais o processo. Eu posso, por exemplo, enviar questionários para funcionários e avaliar o grau de satisfação daquilo dos funcionários com a empresa, utilizando inteligência artificial. Então, tem inúmeras possibilidades com Power Automate. É uma pena que não existe muitas vagas para automatizador de processos, não tem muitas vagas a nível nacional. Como aqui tudo chega tarde, então é aquele processo que nós conhecemos. Então, são poucas vagas. A empresa tem, aqui no país tem pouca gente que se dedica para essa profissão, mas é algo muito, muito, muito bom. Então, aqui no Power Automate, voltando em fluxos, então, tem inúmeros fluxos. Então, por exemplo, se você é um profissional, né, de recursos humanos e queres agendar reuniões todas as sextas-feiras, por exemplo, tu podes criar um fluxo agendado. Vou aqui definir o nome do fluxo, teste. Tu podes quando é que vai se repetir esse fluxo? Por exemplo, eu quero organizar reuniões todas as sextas-feiras e quero enviar um e-mail de lembrete para cada funcionário. Nenhum funcionário vai ter aquela desculpa de que me esqueci da reunião, não apareci por XXX. Então, eu posso definir para enviar um e-mail a cada semana, às quintas-feiras, e posso definir aqui o horário, 10 horas da manhã, lá o funcionário vai receber o nosso lembrete. Então, posso criar esse fluxo e depois definir a ação. O que é que eu quero? Eu quero enviar um e-mail. Processa. Vou escolher aqui um serviço, vou escolher Outlook. Então, aqui a partir do meu Office 365, a partir do Outlook, eu posso enviar um e-mail, né, de lembrete para cada funcionário, todas as quintas-feiras, a dizer que, deixa-me só, vou tentar usar aqui o Gmail, vamos ver se ele me permite isso. O Gmail, como já está autenticado, então enviar um e-mail. Aqui eu seleciono a lista, os endereços. Se eu quiser que a reunião seja com o pessoal da diretoria, então insiro apenas aqui o endereço de e-mail do pessoal da diretoria e crio um e-mail já automático, né? Defino aqui um assunto. E todas as quintas-feiras, no horário definido aqui, as pessoas receberão o e-mail de lembrete. Então, era isso que eu tinha para apresentar sobre o Power Automate, uma ferramenta muito boa, como eu disse. Vocês podem, o endereço para acessar o Power Automate, basta digitar falar o Power Automate no Google, ou flow.powerautomate.com e terão acesso ao Power Automate. Podem pedir uma avaliação gratuita na Microsoft
ir usando aquilo que são os recursos simples, que é para aprendizado, e assim vão evoluindo gradativamente no uso do Power Automate. Como eu disse, você que é profissional na tua empresa, já que a empresa não contrata alguém para executar essa função, e o Power Automate não exige muito conceito técnico, então você que é profissional pode explorar o Power Automate e dinamizar aquilo que são as operações lá na vossa empresa. Então era tudo que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa audiência e até uma próxima. Aí fiquem atentos no meu LinkedIn, Alberto, Felipe, mandem solicitações, sigam-me, que eu tenho muito conteúdo bom que é para partilhar com vocês. Tá, obrigado. Quem tiver alguma pergunta pode deixar, eu respondo. Obrigado, Shalom, pela oportunidade. Estaremos juntos mais vezes. Pela próxima serás meu convidado e obrigado a todos. Bom, temos aqui uma pergunta do Fernandes. Ele gostaria de saber se dá para fazer o processo inverso. Neste caso, eu tenho ele dá um case aqui, ele dá uma lista de e-mails no Excel e mandar para os clientes a fim de fazer cobrança de dívida. Será que isto é possível fazer esse processo? Não percebi, ele tem uma lista de e-mails numa tabela do Excel, não sei se é isso que eu percebi. Ele tem uma Sim, tabela do Excel. sim, uma planilha e ele quer mandar para os clientes, quer fazer a cobrança de dívida para determinados clientes por e-mails, mas esses Ok. e-mails estão dentro da planilha. Ok. Não. Infelizmente ele não consegue extrair recursos a esse nível. O que ele tem que fazer é ele pode configurar, selecionar os e-mails das pessoas que ele quer enviar a dívida e fazer do jeito que eu fiz. Basta entrar no Power Automate, no conector do Gmail, inserir os endereços e mandar aquele e-mail automatizado a cobrar as dívidas. Bom. Mas ele possui outros conectores, ele pode fazer outras atividades lá com Excel, tem inúmeras atividades, tanto com Excel, com Power BI, o Power Automate pode executar. Boa. Pessoal, perguntas? Eu acredito que o Alberto foi muito claro na sua explanação. Depois, mais é um caso prático. Alberto, tu já frisaste sobre a nível nacional, não termos assim muita saída. Mas será que mesmo não tendo muita saída, a pessoa consegue se vender ofertando esse tipo de serviço com Power Automate? Consegue sim. Tu consegues criar fluxos e vender para a empresa. Epa, não gostaria de entrar mais detalhes, porque eu vou criar um fluxo agora que vou vender já o peixe no LinkedIn. Mas é para automatizar o processo de seleção. Nós temos um problema muito grande, as empresas a nível dos recursos humanos, que é a falta de feedback para o pessoa que envia a candidatura. Tu envias a candidatura, né? Envias uma candidatura para uma empresa, estás interessado numa vaga, 1 ano, 2 anos, tu não tens nenhuma resposta, tu não sabes por que a tua candidatura foi excluída. Isso por quê? Devido, não digo preguiça, mas o pessoal de RH tem muito trabalho, né? Então, ele vai avaliar várias candidaturas, então, se calhar ele não tem aquele tempo de estar a responder, olha, infelizmente a tua candidatura não foi. Algumas empresas têm, mas a maior parte não tem, devido a esse processo. Algumas empresas têm o departamento de recursos humanos muito mais ampliado e outras têm o departamento de recursos humanos, que só trabalha 1, 2 pessoas. Então, tem uma solução, né, com Power Automate. Tu podes criar um aplicativo web no Power Apps, criar um formulário de candidaturas, né, no Google Forms, integrar aquilo. Então, a pessoa faz a candidatura a partir do Google Forms e tal, e a empresa, a partir do o Power Apps, gera uma espécie de website. Aquele website, então, a empresa pode avaliar as candidaturas enviadas, pode avaliar os documentos anexados, ou a partir do formulário, ela pode analisar aquelas que são as informações que foram enviadas, as características que o funcionário tem. E lá, a partir do SharePoint, podemos inserir botões para dizer se a pessoa foi ou não aprovada para a candidatura, e ainda inserir de forma rápida e leve comentários acerca, por exemplo, eu tenho uma vaga para devs em Java e a pessoa só domina Python, eu posso deixar, olha, tu não foste aceito devido a isso. Tu dominas Python e nós precisamos de Java, mas entretanto gostamos do teu perfil e tal. Então a pessoa pode inserir sempre comentários adicionais que dá mais um suporte para a pessoa que está se candidatando, porque é muito estressante
nós atualmente temos um índice de desemprego muito alto e o pessoal, quando envia uma candidatura, não ri, é verdade, é triste, notícia de óbito. E aí o pessoal fica muito expectante quando envia uma candidatura para uma empresa. Então, o pessoal, é bom quando a pessoa tem um retorno a dizer, olha, tu não foste selecionado por causa disso, disso, disso. Ajuda a pessoa a manter o foco e ainda evoluir ainda mais a nível profissional. Só que Então, há desses casos, que é isso que estava a dizer, há desses casos, por não ter feedback, a pessoa reenvia mais, 2, 3 vezes, para ver, vamos ver de novo. também. Pô, já me E tem aconteceu pessoas, isso, meu. tem Epá, pessoas que talvez não usam viram, endereços talvez não diferentes, caíram, talvez Tem o pessoas, servidor do e-mail estava cheio, vou enviar mais. a pessoa fica aí, é aquilo. Eu Vasco, vai ver aqui uma pergunta do. A Elisandra Nair disse obrigado pela partilha de conhecimento, meninos. Epá, Nair, já tem um barba, mas tá Como bom, somos assim? dois meninos. Ai, ai, Ela disse que gostou da sincronização dos temas. Epá, só quando se entende mesmo assim, a sincronia. yeah. E não nem falamos de engenharia de dados. Ah, já viste. Yeah, yeah. Eles É, falaram muito de Power BA. falaram muito de Power BA. A pergunta do Gabriel será que dá para fazer o processo de automatização de e-mail marketing usando o E, Power Automate? Gabriel, tenta ser mais específico, não consegui entender assim a pergunta, O ficou muito e-mail vaga. marketing a automatização do e-mail marketing não foge muito da regra que o Alberto disse. O e-mail marketing seria tipo, como é que seria? Tipo, despejar, esse seria o termo, despejar São vários aqueles e-mails e-mails. Eu disparados, tá posso. vendo? Ok, ok. Eu posso É, criar aquele fluxo agendado, por exemplo, todos os dias eu envio um e-mail para essa pessoa, um yeah, e-mail yeah. já assim previamente cadastrado, então é possível. Yeah. O Gabriel vai falando sobre o processo de recrutamento em Angola, às vezes é lamentável, triste. Epá, é uma realidade. E agora também, epá, Yeah. cada realidade tem a sua oportunidade. O Felipe Ei. vai fazer desse processo lamentável uma oportunidade. Epá, primeiro é para ajudar os demais, as empresas, para ter esse feedback. E depois ele tem um trocado dele. Essa é outra vantagem dessa desvantagem. Né? É. Outra luta é as empresas se aderirem. Yeah. Muitas coisas Vende não só acontecem barato, por vais ver. força. Yeah. Se você Mas, vender epa, barato, é rápido. o trabalho tem que ser valorizado, mano. É. Epá, Yeah. você pode vender. Epá, estamos na live. Epá, você pode vender um rápido. Eu não sei se dentro do Partimate você consegue meter uma limitação, é como se fosse uma conta trial, tá a ver? Se ele Eu dá um consigo 30 dias. integrando. Olha, desde que estudei integral, a palavra integrar me causa É, muita confusão. bom, Eu não consigo falar integrando assim sem errar. Mas integrando o Power Automate com o SharePoint, dá para definir essas limitações sim. O Power sim. Automate eu consigo conectar com tudo, então eu consigo criar uma aplicação e automatizar essa aplicação e ainda utilizar os recursos daquela aplicação. Através do Power Apps, crio uma aplicação e consigo inserir essas limitações. Tá bom. E aí, se eu limitar isso, quando. Imagina que você lhe dá um tempo em que ele vai se acostumando com a ferramenta. Epa, o Yeah. angolano tem dessa, quando se acostuma com uma cena, é complicado. Ele vai querer mesmo aquilo, porque já se acostumou. Então, ele vai naquilo, não, epa, é grátis, é barato. Quando chegar no Yeah. momento, epa, limitou, epa, quiser Uhum. continuar, aumenta aqui o cachê. Epa, essa é uma das Yeah, mas estratégias, mano. Mas o Power Automate é muito bom, principalmente para o pessoal de RH. Tem muitas tarefas que podem ser automatizadas. Tem mesmo muitas, muitas, muitas. Okay. Eu recomendo super. Quem é de RH pode sempre me consultar. Se quiser já começar a explorar o Power Automate, podemos criar uma conta de avaliação. E é muito bom. E é muito bom quando você está numa empresa e você leva esses fluxos, tá vendo? Okay. Olha, empresa, você já tem o pacote Office 365. Vamos usar esse serviço. Tá? Muita gente só usa o Excel, o Word, o PowerPoint, nem explora, por exemplo, o Teams, tem empresas que não exploram o Teams. Então, é muito bom quando tu, como profissional, também levas essa ferramenta para a empresa, tu és mais valorizado. Ok. Yeah. Eu acredito que por até aqui
bateu, não temos mais pergunta, o pessoal já não reage. E eu simplesmente gostaria de lhe agradecer pelo seu tempo. Foi Não, uma tá bom. correria, tá com aberto Epa, mano. hoje, amanhã, sair tarde, pá. A malta tá na Epa, luta. já. Então, obrigado pelo seu tempo, pelo conhecimento que acabaste de disponibilizar, não só por um momento para a pessoa que está aqui hoje, para Uhum. quem vai poder ver isso daqui a 1 ano, 2 anos, e isso é bom. O Gabriel pergunta qual seria o custo na empresa que ia adquirir esse serviço. Gabriel, o Alberto já disse, é melhor falar pelo link dessa questão de custo, envolve outras conversas. Então, tens o Alberto Felipe aí, tu tens o LinkedIn dele que é Alberto Felipe. Mas será que ele pergunta o custo do serviço que eu citei ou o custo do Power Automate? Tipo, o custo, como é que seria o custo? Tipo, isso também seria a pergunta. O Porque custo do Automate é um, o outro seria o custo do serviço, por sim, exemplo, do que tu serviço acabaste de que eu demonstrar, citei. yeah, Yeah. para adquirir aquele serviço. Yeah, o Power Automate, por exemplo, o Power Automate faz parte do pacote Office 365 Ok, e acho que são US$ 22 por mês, se não me engano. Yeah. Quando eu assinei foi esse o preço que me deu, US$ 22 por mês. E tu não tens só acesso ao Power Automate, tu tens acesso a um enorme leque de ferramentas. Como eu já disse, ele integra com várias ferramentas. Tu vais ter o SharePoint para criar os seus aplicativos, vais ter o Microsoft Forms para criar os formulários interativos. Então, US$ 22 por mês para uma empresa não é nada. E aí são 99 euros por ano. É pouco, é muito pouco para uma empresa. Yeah. agora o outro custo que se estávamos a pensar do outro Não, custo aí, tem, ainda está em desenvolvimento, ainda está em desenvolvimento. Yeah. ok, ok, Yeah. epa. Epa! Estão já quer me chatear. Aquele bot que eu citei da namorada tá, já quer me trazer problema. Pá. Por tudo pela live. Ezequiel disse que é interessante, 5 estrelas. Obrigado, Esse Ezequiel. aqui é uma chapa. Yeah. Pá, se não tivermos mais nada, está na hora da despedida. Obrigado, boss, pela Yeah. presença, pela disponibilidade, pelo conhecimento transmitido para nós todos que estamos aqui. Saímos com algo a mais dentro das Uhum. ferramentas da Microsoft. Tu bem frisaste que tem muitas ferramentas e muitas das Yeah, vezes muito, temos muito. pouco interesse de conhecê-las. Epá, esse já é o Power já é uma caminhada para quem está sem caminhada. Depois tu disseste que não é preciso código, é só arrastar, desde que entendas Yeah. a lógica. Então é mais uma profissão para É alguém. fácil, fácil, fácil. Para E quem quando chegar gerencia lá, muita gente, para quem gerencia muita gente, uma empresa grande, com um departamento de recursos humanos grande, yeah, tem que deixar aquilo dos papéis e usar ferramentas que automatizam esses processos. e isso também seria uma boa saída para aquelas empresas que consultoras de quê? De recrutamento e seleção, estás a ver? Yeah, yeah, Ia yeah. Isso é muito facilitar. bom. Já temos aquelas consultorias que se dedicam simplesmente, tipo, eles recebem as demandas das empresas, mas eles é que vão Uhum. recrutar, estás a ver? E Yeah. o Agora engraçado as é que grandes também empresas só. yeah, Uhum. e engraçado é que na maioria dessas empresas também que fazem esse trabalho de recrutamento e seleção, não dão feedbacks, estás a ver? Yeah, yeah, Isso yeah. também seria uma entrada aí fixe. Pá, é algo mesmo, se Mas tivermos bem bolado, meu irmão, bem, tipo, fizeste desenvolver bem, podemos também nos zungar. yeah, estamos a usar Você todos vai os batendo serviços. porta de algumas empresas. Epá, pelo menos, eu Yeah. sempre opto por um preço. Nós aqui, quando o preço é assim, vamos olhar no teu projeto. Agora, quando vai assim, esse tipo está vindo brincar conosco. Yeah, aí você Yeah. aplica já o que está no back e que depois vão te chamar. Isso é a real. Epá, pessoal, isso não tem a ver com questão de boas práticas, tem a ver com estar com a realidade de Angola. É assim como é que Yeah. nós aqui as coisas funcionam. É verdade, é É verdade. mais ou menos isso. Então, Felipe, não vou tirar muito mais do teu tempo. Muito obrigado, Yeah, mano. ok, Marcos, estamos juntos. Obrigado É, pelo convite. bom. Yeah. Pessoal, Então, foi mais um dia com o Zungano Microsoft. Estamos no o penúltimo dia, que é o quarto dia hoje. E amanhã estaremos no mesmo horário, finalizando este processo, essa jornada, este evento de 5 dias que nos levou.
Estaremos amanhã um pouquinho a falar do chat GPT com o Power BI e vamos fazer a coleção de dados e informações na web e colocar no Data Warehouse, que é o SQL Server. Então esteja conosco, nos acompanhe até amanhã, finalizamos junto o Zungano Microsoft. Votos de uma boa noite para todos. Nós aqui, eu ainda não jantei, quem não jantou, boa apetite no jantar, eu vou jantar daqui a pouco. Estamos juntos, nos vemos então amanhã. Uhum. Falou.